Deus nunca despreza a importância de uma pessoa no seu plano. Por menor que essa pessoa julgue ser, todos nós somos indispensáveis para Deus. Todavia, Deus não vê como o homem vê, o homem olha para a aparência, Deus atenta para o coração. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, existe um processo de seleção quando Deus procura alguém para se manifestar. A Bíblia fala sobre o empenho de 2 homens que encabeçaram o que nós chamamos em Atos a igreja viajante, missionária. 2 homens apenas, Paulo e Silas, viraram o mundo de cabeça para cima. Simplesmente foram fiéis e se dispuseram a implantar o reino de Deus. Eles começaram de baixo. Por onde eles passaram, os portões do inferno foram rompidos e a igreja avançou. Na multiplicação dos pães, em Mateus 14, nós vemos como Deus pode fazer grandes coisas com um lanche de um garoto anônimo. Jesus surpreendeu os discípulos aqui. Ele estava justamente querendo ensinar esse princípio, o grande valor que aquilo que é insuficiente e desprezível tem como objeto da manifestação de Deus. Na lógica de Deus, não existe falta de recursos. Jamais chame de pouco aquilo que Deus te confiou. Deus não se aposentou do ofício de criador. O muito está dentro deste suposto pouco, mas não percebemos. Dentro de cada pequena semente existe uma colheita enorme, gritando para se manifestar. É interessante, quando Davi enfrentou Golias, Golias vinha fixando a sua afronta já por 40 dias. Pela manhã e pela tarde, ele desafiava a qualquer um do numeroso exército de Saul que o enfrentasse num pleito pessoal. Ninguém se dispunha. Aquilo estava sendo um massacre psicológico, até que o pequeno Davi chega e ouve as palavras humilhantes do gigante e reage. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar as fileiras do Deus vivo? A batalha do Vale de Elá pode ser discernida na manifestação de Deus através das características de Davi. Ele era desprezado pelos irmãos, um serviçal que nem escalado fora para a guerra contra os filisteus, estava ali apenas para levar a marmita dos irmãos. Inclusive foi duramente interpelado por eles. Era muito jovem, inexperiente, não tinha habilidades para lutar, era um cuidador de ovelhas, enquanto seu opositor era um herói de guerra. A Bíblia descreve Davi como franzino, de gentil aspecto, enquanto Golias era de uma linhagem de gigantes. Davi estava desprotegido, rejeitou a armadura de Saul, enquanto a armadura de Golias pesava mais do que Davi. Davi não tinha armas suficientes, estava munido apenas de uma funda, um estilingue. Não tinha fama nenhuma. Era um estranho. Após a vitória, Saul perguntou quem era Davi, de quem ele era filho, e ninguém sabia dizer. A sua aparência era tão insignificante que ele foi desprezado e insultado pelo seu inimigo. Golias o amaldiçoou pelos seus deuses, ao que Davi respondeu: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O final da história você conhece. Davi cortou a cabeça de Golias com a própria espada de Golias. Deus usa sempre as coisas fracas para envergonhar as fortes. É dessa maneira que ele se manifesta. Deus te abençoe.